Assim como se procura a singularidade do Big Bang e se foi atrás do bóson de Higgs, que seria a origem de toda a matéria, mas ela é tão rarefeita que é praticamente imensurável e que teria sido daí que todo esse absurdo de matéria universal em expansão, não só neste universo, mas em qualquer outro universo, teria vindo dessa insignificância indetectável, que seria o bóson de Higgs. Agora eles já sabem que o bóson de Higgs é complexo demais para ser a singularidade original. Eles não sabem de fato de onde toda a massa, tempo, espaço e realidade universais vieram. É uma realidade completamente absurda. O universo em si é absurdo como criação. Imaginem o criador dessa criação absurda, como ele é infinitamente mais absurdo e como ele não cabe nas nossas caixinhas. O nosso melhor livro de revelações ou de inspirações, ele ainda tem os seus limites, porque Deus não cabe em nenhuma revelação de nenhum livro. Deus só cabe na encarnação dele mesmo, num ser humano que fosse plena e absolutamente humano, mais humano do que qualquer humano, a ponto de que Paulo chama de o segundo Adão, aquele que é espírito vivificante, e mais do que isso, ele é aquele que só consegue ser percebido, como Jesus mesmo veio a dizer posteriormente em Mateus 16, ele é aquele que só consegue ser percebido por quem recebeu revelação. É por isso que Jesus diz a Pedro, e não foi o resultado de um estudo bíblico que Jesus fez com Pedro e os apóstolos. Não se diz que eles ficaram um mês estudando a Escritura, deitados, sentados, orando e jejuando. E então um dia Pedro levantou e disse: eureka, fechei o sistema, tu és o Messias, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Não. Era num caminho e já tinham chegado ao lugar mais pagão de Israel naqueles dias, cheio de altares dedicados a divindades fartas e variadas, há milênios, que era Cesareia de Filipe. E nos dias de Jesus era um lugar considerado provavelmente o mais idólatra de todo Israel. Jesus andando por eles, com eles por ali, pergunta: quem dizem o povo, as multidões que eu sou? Eles foram falando, até que ele disse: e vós? E Pedro disse: para nós, para mim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Um judeu sem pedigree, da Galiléia, pescador, pobre, revoltado, angustiado, zangado, recebeu essa revelação e ele não a obteve de anos e anos e anos de estudo. Foi um boom, foi um haja luz e ouve luz. Foi exatamente como Paulo, na estrada de Damasco. De repente ele diz que houve luz, que Deus disse: haja luz e houve luz. Ele descreve essa ocorrência contando o episódio numa das suas cartas aos Efésios, dizendo que de trevas resplandeceu luz. Ele diz a mesma coisa aos Coríntios, usando a linguagem do livro de Gênesis: haja luz e houve luz. De trevas, do caos, do nada, resplandeceu luz, para a iluminação do conhecimento de Deus na face de Cristo. Revelação chocante, o Big Bang da revelação. Bah! E é sempre assim com quem de fato conhece a Cristo para si. É sempre assim. Tem muita gente que acaba se tornando cristão por catequese. Mas você vê a diferença de um cristão catequizado
para um cristão atravessado, transversificado. Foi uma expressão que eu ouvi de um psicólogo já falecido, foi muito conhecido no Brasil nos anos 70 e 80 e morreu aí no meio dos anos 90. E Eduardo Mascarenhas era muito amigo meu e eu o evangelizei, o batizei e o sepultei. E num dia que ele chamou de o dia da conversão dele, eu estava fazendo o casamento de uma das filhas dele, com a filha do falecido Magalhães Pinto. Então, eles estavam lá unindo em casamento uma filha que eles tinham em comum. E me pediram para fazer o casamento. E quando eu preguei no casamento, quando terminei, veio o Eduardo, grandão, totalmente ateu até então de tudo, crítico de tudo, mas ele já vinha conversando intimamente comigo há um ano. E eu sabia que o coração dele tinha mudado, ele só não estava tendo a coragem de confessar. Mas eu sabia e o tratava como um irmão. Orava com ele como um irmão. Nunca dei bola para agnosticismo nem ateísmo de ninguém. Sempre normalizei o Estado. Sempre soube que o conhecimento de Deus em Cristo tem que ser uma revelação. Do contrário, como é que alguém vai olhar para um cara que tem a altura dele, tamanho dele, humano igual a ele, sua como ele, defeca como ele, urina como ele, sofre como ele e diz: esse é o Deus eterno que está diante de nós. Ou é revelação ou é loucura absoluta. E o Eduardo Mascarenhas, quando eu acabei de fazer o casamento, ele veio com lágrimas aos prantos para mim, me abraçou, bem mais alto do que eu, aquele homão grandão, me abraçou chorando, aí depois me largou, foi na direção da parede que estava atrás de mim, abriu os braços, com todo mundo no casamento olhando para aquela cena. O que está vendo com o Eduardo? Abriu os braços como se estivesse sendo crucificado e disse: Caio, hoje o Evangelho de Jesus me pegou, me empurrou contra as paredes do cosmos e me transfixou por esse amor eterno. Aí eu falei: hoje entrou graça, graça e graça na tua vida e na tua casa e no teu coração, porque não é carne nem sangue quem nos revela essa coisa, Eduardo, mas é o Pai que está nos céus. Do mesmo modo, com esses magos, foi revelação do Pai que está nos céus.